Antes de mais, obrigado pela vossa presença, muito bem-vindos a este webcast da Galileu, promovido pela Galileu, que tem pelo nome a PNL, Serviço de Gestão Emocional. Vou-vos apenas fazer algumas notas introdutórias, que são importantes para este webcast. A primeira delas é que qualquer um de vocês vai estar tanto com a câmera como o microfone desligado, por isso se tiverem alguma questão, alguma dúvida, vocês têm um chat que conseguem colocar todas as questões que são necessárias, e eu próprio ao longo da sessão vou dando avisórios a algumas questões que possam colocar. Mesmo assim, peço-vos algumas questões mais concretas, possam deixar para a parte final. Nós vamos ter um período de discussão, 5 ou 10 minutos, que vocês podem colocar as questões necessárias. Há outra nota prévia que vos quero passar, e eu já não é o primeiro webcast que eu faço com a Galileu, e sei que por vezes há alguns problemas técnicos. Deixem-me só dizer que em relação à velocidade, a minha internet está com hotspot, por isso está com a velocidade perfeita. Por isso, se algum de vocês estiver a ouvir com cortes ou não estiver a ver a imagem ao mesmo tempo que o som, é porque é certamente a vossa conectividade que pode ser melhorada. Por isso, se puderem ligar-se a uma rede mais forte ou irem para um local com melhor internet, tenho a certeza que irá correr pelo melhor. Se tiverem alguma questão, nós temos uma das pessoas, o João Quintano, que é da Galileu, que é do suporte técnico, por isso podem também colocar no chat, que eu tenho todo o gosto em poder-vos ajudar. Dito isto, para quem já teve a oportunidade de assistir a algum destes webcasts, têm sido bastante valiosos, pelo menos na perspectiva individual. Já dei alguns, já fiz parte, já escutei outros. A sessão de hoje, nós vamos debruçar-nos sobre esta questão de como é que a programação neurolinguística pode servir-nos para uma melhor gestão emocional, ok? E certamente a maior parte de vocês está ou em confinamento e estamos a passar por esta fase da quarentena. É de toda uma altura crucial para colocarmos em análise este mesmo período, ok? Por isso, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Tiago Santos e eu sou Master em Programação Neurolinguística, por isso fiz uma série de formações na área de PNL. Por isso, a primeira nota que vos quero passar: a formação de hoje não será, obviamente, exaustiva, por isso iremos passar por alguns conteúdos que são fundamentais na área da programação neurolinguística, mas para vocês terem uma noção, a maior parte dos cursos tem duração de dezenas e dezenas de horas, por isso, e em alguns casos até passa bem as centenas, e este processo é um processo longo, contínuo, muito demorado, e por isso a sessão de hoje não vai de todo fazer, obviamente, essa versão mais exaustiva. Trabalho na área de desenvolvimento pessoal já há bastantes anos, por isso faço formação também com a Galileu e faço fora da Galileu. Trabalho com outro tipo de formações na área da comunicação, desenvolvimento pessoal, desde na área das vendas, comunicação em público, na área do desporto. E, obviamente, a PNL, para mim, foi uma ferramenta fundamental para o meu processo de desenvolvimento. E vou-vos já passar por uma história interessante que a primeira vez que eu ouvi falar de programação neurolinguística foi há cerca, não sei, talvez 10 anos atrás, mais ou menos, e eu na altura, como liderava uma equipa na área das vendas, queria que eles tivessem, acima de tudo, mais ferramentas para que pudessem otimizar os seus resultados. E eu, obviamente, a primeira vez que eu quis contactar com o mundo da PNL, e eu estava muito mais na perspectiva de poder ajudar, digamos, o outro, em detrimento de me ajudar a mim próprio. E eu normalmente trago este cartoon em que a nossa personagem está a ler um livro e que lhes diz: conhece a ti próprio, seja um livro de autoajuda, um livro de PNL, e ela pensa: um excelente conselho, mas hoje não me apetece fazer turismo dentro de mim. Isto serve-me sempre de base para essa minha primeiro contacto com a PNL, porque eu, basicamente, quando fui fazer a PNL, a minha ideia era falar na perspectiva do outro. E na altura, uma das minhas trainers, disse uma coisa que me foi extremamente importante e relevante para aquilo que foram os momentos seguintes. Antes, nós podemos ajudar o outro, e nós estamos nessa perspectiva de poder usar a PNL para o outro, ou seja na nossa equipa de vendas, seja com o nosso relacionamento, seja eu enquanto psicólogo que quero fazer usar essas mesmas ferramentas. Antes de tudo, é importante que nós olhemos para nós próprios e que utilizemos a ferramenta para nós próprios. Isso, para mim, fez-me todo sentido na altura, porque eu ia muito mais com a perspectiva de me virar para ter esta ferramenta mais para o exterior do que para o interior. E por isso, a primeira nota de partida para a sessão de hoje, para os 55 minutos que faltam, é vocês terem a noção que esta é uma perspectiva muito mais para o interior do que para o exterior. Okay? Primeiro, conseguimos adaptar ou ver aquilo que vamos ver hoje para nós próprios e depois assim tirar as nossas ilações para aquilo que é o exterior. Por isso, em termos de tópicos que vamos trabalhar,
Primeiro delas, obviamente, faremos uma rápida introdução sobre aquilo que é a PNL, para muitos de vocês que possam não saber o que é, fazer uma pequena introdução. Depois trabalhar, obviamente, o tópico de emoções, por isso estamos a falar de gestão de emoções. Só a PNL por si só não funcionará, por isso fazemos aqui também uma pequena introdução sobre as emoções. Depois começaremos a entrar mais a fundo, digamos, naquilo que é a PNL, e por isso vamos passar para uma área que tem a ver com os sistemas de representação. Depois deixar-vos aqui uma pergunta sobre o que é esta da realidade e como é que nós podemos gerir esta questão toda, e depois dar-vos, obviamente, algumas técnicas, métodos, estratégias da PNL para adaptarem este contexto de hoje. Parece-vos um bom desafio? Acham que vai ao encontro daquilo que é expectável? Espero bem que sim. É por isso. A primeira pergunta que vos faço, obviamente para refletir, salvo seja, faço, mas depois não tenho feedback, é sobre o que é isto, o que é a PNL, de onde é que surgiu, etc. Por isso, a primeira grande descrição que eu vos quero passar de PNL é que a PNL descreve uma interação fundamental entre aquilo que é a mente e a linguagem, ou seja, por isso a parte neuro e a parte da linguística. Por isso, é a simbiose, a interação que existe entre os dois que está em estudo na PNL. E, obviamente, depois, como é que esta mesma dinâmica afeta o nosso corpo, a nossa fisiologia? Este é um pormenor muito importante. E, obviamente, depois a seguir, como é que nós transpomos isso ou como é que nós colocamos isto na perspectiva de comportamento e das emoções, certo? Por isso, PNL descreve a interação fundamental entre a mente, a linguagem e como é que essa dinâmica afeta o corpo, o nosso comportamento e as nossas emoções. E isto é fundamental. E se nós dividirmos a programação neurolinguística, que é um palavrão gigante, quase que ocupa uma página inteira a escrever, é sempre muito complicado dizer a palavra ou a expressão, nós podemos dividir isto em 3 campos. Por um lado, a parte da programação, que no fundo é a estratégia da mente, ok? Ou seja, se olharmos o código que está em termos de mente daquilo que é fundamental. Depois a parte da neurologia, e por isso qual é a estrutura do pensamento, a parte da mente. E depois a parte da linguística, é como é que nós usamos a linguagem e como é que ela nos afeta. Ou seja, que tipo de influência é que pode ter a linguagem, verbal e não verbal aqui no caso, que possa nos influenciar e ajudar na definição de estratégias. E o Richard Bandler, que é um dos fundadores, um dos primeiros fundadores da PNL, refere que, no fundo, a programação neurolinguística é um processo educacional sobre como usamos melhor o nosso cérebro. Ou seja, a PNL, no fundo, é isso mesmo. É nós podermos olhar aqui da perspectiva de podermos ter algumas estratégias de como é que nós podemos influenciar determinados comportamentos para que o nosso cérebro funcione de uma forma muito mais eficaz. E, obviamente, quando nós tratamos da parte da mente, demoraria muito tempo a nós podermos ir bem mais a fundo e por isso não será o pressuposto de hoje, a ideia da estratégia de hoje, é olharmos aqui um pouco, fazermos esta introdução e mais tarde, se vocês quiserem aprofundar, certamente teremos essa mesma possibilidade. E depois a pergunta é quando é que isto surgiu, como é que surgiu. Então, ali por volta da década de 70, 1970, há 2 estudiosos da Universidade da Califórnia, por isso uma das coisas que eu vos quero deixar já claro é a PNL, ao contrário do que muitos dizem, não é nada esotérico, ou seja, pode ter alguma digamos, alguma arte, no sentido em que a maior parte das pessoas pode achar isto um bocadinho esotérico. A verdade é que todos os pressupostos dos princípios nascem de uma grande ciência, de uma cientificidade grande, e por isso tanto o Richard Bandler como o John Grinder, que são os dois, digamos, fundadores da PNL, são de uma universidade consagradíssima e, no fundo, ambos começaram a trabalhar, e se repararem, um é especializado em matemáticas e na área da computação, estudante também de psicologia, e o outro era da professora de linguística, começaram a discutir e basicamente eles tiveram uma pergunta fundamental, que é: qual é a diferença que faz a diferença? Ou seja, porque é que nós temos várias pessoas que têm a mesma formação académica, têm a mesma experiência, fazendo todas as etapas, porque é que umas têm muito mais sucesso do que outras? Ok? E isto é uma pergunta que a psicologia já faz também há algum tempo. E por isso, basicamente, o que eles definem é: vamos começar a perceber, vamos fazer aquilo com uma técnica de modelagem, que é uma técnica usada também na psicologia, que é a programação neurolinguística, foi a primeira grande técnica usada, e eles definem: vamos então investigar pessoas de sucesso, e por isso mesmo o Milton Erickson, o Fritz Perls e a Virginia Satir foram os 3 primeiros, digamos, modelos que serviram de base e de inspiração para aquilo que era a ideia do Bandler e do Grinder, para perceber que diferença é que faz a diferença, ou seja, o que é que eles fazem tão diferente para terem resultados, como é que funciona em termos de processo mental, o que é que eles criam, o que é que fazem, para que, mesmo tendo a mesma experiência académica,
mesmos passos para que tivessem mais sucesso do que outros, ok? E esta é a base, e por isso mesmo, basicamente, eles descobrem que existe uma série de processos diferentes, mas é aqui que tudo começa, ou seja, no fundo, é a ideia de como é que há pessoas, e se nós olharmos para o nosso dia-a-dia, é nós percebemos como é que alguém consegue, se calhar nas mesmas condições do que outras pessoas, atingir um potencial muito maior do que o outro, ok? E isso é uma pergunta que é fundamental e, obviamente, a modelagem, nós percebermos detalhadamente o que é que aquela pessoa faz, como é que ela se sente, etc., faz uma diferença muito grande para aquilo que é a nossa prática, ok? E por isso, rapidamente, ou seja, depois a partir daqui a PNL, se vocês repararem, há várias, digamos, ramos da PNL, há visões um bocadinho mais mais ecológicas, que é a expressão que nós usamos mais em PNL, outras visões um bocadinho mais viradas para a parte, digamos, económica e financeira, por isso mais focadas naquilo que é o sucesso profissional, outras muito mais holísticas na perspectiva de vivermos melhor connosco próprios e como é que nós conseguimos habitar ou coabitar melhor com as outras pessoas, etc. E por isso, a partir daí, há uma série de pessoas que vão aprofundando os conhecimentos e vão investigando e vão investindo naquilo que melhor lhes interessou, pelo menos áreas de maior interesse. E chegamos aos dias de hoje, em que a PNL está perfeitamente divulgada pelo mundo. Em Portugal, recordo-me quando comecei a fazer a formação em PNL, e era uma área pouco investigada, a maior parte das pessoas não sabiam o que é que era, e a verdade é que hoje nós estamos aqui com mais de 60 pessoas num webcast de PNL, o que prova, o que demonstra que as pessoas começam a ter um conhecimento maior, e é este o caminho todo que tem sido feito, obviamente com as mais-valias e menos-valias que estes caminhos vão percorrendo. Okay? Por isso, PNL, no fundo, fizemos aqui uma síntese, uma suma muito rápida daquilo que é a programação neurolinguística. E, obviamente, chegamos à parte das emoções e, por isso, à parte da gestão emocional. E, por isso, a pergunta que toda a gente faz é, ou muitos de vocês sabem certamente a resposta a esta pergunta, mas o que é que são emoções? E aqui deixo convosco duas definições de duas pessoas consagradíssimas, uma delas portuguesa e com muito orgulho, uma das pessoas mais fantásticas que temos em termos de história portuguesa, e para o António Damasio, que tem um livro extraordinário, o Erro Descartes, e depois tem uma série de outros, e ele refere que a emoção é uma combinação de um processo de avaliação mental, que pode ser simples ou complexo, e que envolve respostas a esse processo, corporais, cerebrais, e resulta em alterações mentais adicionais. Okay? E esta é a definição, uma das definições para Damasio. Já o Paul Ekman, que é outra das pessoas, e vocês podem não reconhecer o nome, mas se eu vos disser que foi a pessoa que teve por base na série do I to Me, certamente vocês já ouviram falar, em que ele, no fundo, refere, ele diz, e antes até do próprio Damasio, que as emoções, no fundo, não precisam de espectadores, ou seja, não precisamos estar com alguém para mostrar ou demonstrar as emoções que estamos a sentir. E podemos reagir de uma forma emocional a estímulos que vamos tendo, sejam música, paisagens, trovões, o barulho de um pássaro, etc. E é aqui na nossa cara que todas as emoções são transmitidas, e no fundo o que ele defende e o que ele estudou, investigou, é que as nossas emoções, aquilo que são as nossas microexpressões, okay, são exatamente universais, são iguais. Se dizemos nós em Portugal, na Guiné-Conakry, numa tribo do Brasil, na Amazónia, todas essas emoções são exatamente iguais. Nós expressamos tristeza, alegria, raiva, exatamente da mesma forma, neste bocadinho da nossa cara, e por isso é que torna tão desafiante nós podermos estarmos a fazer um webcast, porque eu estou a falar para a câmara e vocês conseguem ver todas as minhas expressões só neste bocadinho, ok? E obviamente a pergunta é, qual é a importância que têm as emoções no nosso dia-a-dia, e porque é que nós discutimos tantas vezes isto, ok? Por isso, no fundo, tanto o Paul Ekman como o António Damasio definem que as emoções, no fundo, determinam aquilo que são as nossas decisões que nós tomamos no dia-a-dia. Ou seja, é com base, é uma parte extremamente fundamental, e que são as emoções que são a base de tudo aquilo que nós fazemos. E funcionam quase aqui como um radar pessoal, ok? Por isso, fornecem um fluxo constante. Se nós estivermos mais tristes, esse é o nosso fluxo que vai andando. Se estivermos mais alegres, esse é o fluxo que vai andando. E por isso, por um lado, vai-nos influenciando a nós próprios, e por outro lado vai influenciando os outros, ok? Por isso, aqui na versão do eu e do outro. E por isso, as emoções, no fundo, como diz o António Damasio, muitas das vezes nós pensamos que somos máquinas de pensar, mas no fundo somos máquinas de sentir que pensam,
Ok? Nós temos muita perspectiva que somos muito mais racionais do que aquilo que somos. Se vocês lerem o livro Pensar Depressa e Devagar, por exemplo, vão perceber que nós passamos a maior parte do nosso tempo. Esse livro Pensar Depressa e Devagar, a Daniel Kahneman, que foi Nobel da Economia, psicólogo, um livro extraordinário. Se vocês perceberem que a maior parte do nosso tempo é passado naquilo que é o que eles chamam o sistema irracional, ou seja, 80 a 90% do tempo passamos nesse sistema, apenas a parte racional, passamos muito pouco tempo, porque é mais confortável para nós, etc. Por isso, sendo que nós, quando racionalizamos aquilo que sentimos, todos nós achamos que as nossas decisões são tomadas de forma racional, consciente, etc. Contudo, é completamente errado, e o António Damasio prova exatamente isso mesmo, e uma série de outros autores que vieram a seguir a ele provam exatamente o mesmo. Nós não somos máquinas de pensar, somos sim máquinas de sentir, que temos o privilégio de pensar, ok? E esta é uma base fundamental daquilo que é também a programação neurolinguística, é nós temos essa capacidade de perceber que nós sentimos antes de pensar, ok? Até agora, alguma questão, alguma dúvida que queiram colocar? Ok. Por isso, e serve, ou seja, se vimos aquilo, por um lado, vimos aquilo e fizemos aqui uma introdução o mais rápido que eu consegui para irmos àquilo que é o sumo, àquilo que é o cerne daquilo que nos traz aqui hoje. Vimos aquilo, fizemos a introdução daquilo que é a programação neurolinguística, fizemos uma introdução sobre aquilo que são as emoções e esta discussão. Claro que podíamos estar aqui, são temas que davam pano para mangas, então na área das emoções podíamos discutir bastante. E dar-vos aqui esta imagem vai servir de ponte para tudo aquilo que nós vamos fazer hoje. Ok? E vou-vos passar rapidamente a explicar o que é que isto significa. Por um lado, se vocês repararem, nós temos aquilo que é a realidade externa, e podem ver no lado direito da imagem, ou do lado esquerdo, depende da perspectiva, e por isso nós captamos, ou seja, para verem como é que nós chegamos à nossa parte de comportamento e para vermos esta perspectiva total. Por isso, nós captamos a realidade externa por 5 sentidos, vocês sabem perfeitamente, visão, audição, a parte sinestésica, o olfato e a gustativa, ok, a gustação, e nós captamos essa mesma realidade. Ok? Só que depois o que é que acontece é a parte interessantíssima disto quando nós captamos alguma informação. A partir daí, nós começamos a ter alguns filtros daquilo que nós captamos da realidade externa. E por isso, e esses filtros são influenciados pelos nossos valores, pelas nossas crenças, pelas nossas memórias, por decisões anteriores, ok? Constante aquilo que é, ou seja, cada um de nós tem o seu próprio filtro, cada um de nós tem os seus próprios valores, crenças, memórias, ok? Tudo aquilo que nós captamos da realidade externa pelos nossos sentidos passam por este filtro, que depois se vão transformar naquilo que é a nossa representação interna sobre algo. Para além disso, a representação interna disso é influenciada pelo nosso estado, aqui por nosso estado emocional, ou seja, como é que nós estamos emocionalmente e, por outro lado, como é que nós fisiologicamente nos sentimos. E esta junção de estado emocional com fisiologia, ok, juntamente com aquilo que é a nossa representação interna, vai gerar aquilo que é o nosso comportamento, ok? E esta cadeia, como nós percebemos, aquilo que vamos ver a seguir, vamos provar que somos todos muito diferentes um do outro e que nesta cadeia as coisas podem ser um bocadinho mais complexas daquilo que é aparente. E por isso, passar-vos à primeira fase. Ou seja, vamos fazer isto, vamos dividir isto por partes, vamos primeiro olhar para a realidade externa, para a forma como nós captamos a informação, depois vamos olhar para a parte das nossas crenças, dos nossos valores, vamos olhar para essa perspectiva específica, vamos juntar a seguir a parte da fisiologia e depois como é que nós podemos mexer isto aqui tudo e de que forma é que podemos criar algumas estratégias para melhorar o nosso comportamento, ok? Por isso, olhando para o primeiro tópico, aqui o que a programação neurolinguística refere é que nós temos formas muito diferentes de captar esta mesma informação que vos estou a mostrar da realidade externa. Ou seja, e o nome que eles deram é sistemas de representação. O que é interessante? Ou seja, no fundo, há quatro sistemas de representação. Eu aqui só tenho 3, que vos vou explicar apenas 3. O que é importante salientar, nós não vamos ter tempo aqui, obviamente, no webcast para fazermos o vosso, digamos, o vosso teste para descobrir qual é o vosso sistema de representação. O que podemos fazer é, vocês podem pedir diretamente à Galileu esse mesmo teste que eles podem enviar, ou então mesmo por mim podem me encontrar no LinkedIn e mandar uma mensagem pessoal no LinkedIn, que eu tenho todo o gosto em mandar-vos o teste para saberem especificamente qual é que é o vosso sistema de representação. Ok? Por isso, no fundo,
há 4 sistemas de representação, eu aqui trago apenas 3 para facilitar um bocadinho mais, por isso nós podemos ser visuais, auditivos ou sinestésicos, ok? Eu, no meu caso, sou visual, por isso, e vou já dizer aquilo que cada um deles representa de forma muito rápida. Um visual é alguém que... A melhor explicação que eu tenho para alguém que é visual é alguém que no fundo, constrói não só... a quarta é auditivo digital. Okay? É um sistema um bocadinho mais complexo e percentualmente é muito mais diminuto em relação aos outros. Okay? E é mais complexo de explicar e a percentagem é muito baixa. Estamos a falar de 1 ou 2% da população é que apenas é auditivo digital. Certamente poderá haver aqui alguém na plateia, mas a maioria de nós está num destes 3 sistemas de comunicação. E mais uma vez, nós podemos simplificar. Vocês vão diretamente à Galileu, podem pedir o teste, porque é um teste, obviamente não tem validade científica porque não tem número de perguntas, mas conseguimos arranjar ali umas 12 ou 13 perguntas para vocês poderem ter uma percepção, uma ideia deste tema. Ou então podem pedir diretamente comigo no LinkedIn, encontram-me facilmente e podem mandar uma mensagem privada e eu mando-vos o teste em PDF ou em Word para vocês poderem fazer. Okay? Ou então podem procurar online que vão-lhes aparecer vários desses mesmos testes. Voltando aqui à questão da comunicação. Uma orientação visual é alguém que constrói todo o seu discurso, toda a sua comunicação é feita a partir de imagens. Fácil para vocês perceberem. E eu sou completamente visual. Ou seja, o que é que acontece na maior parte das vezes? Eu, quando construo o meu pensamento, quando eu estou a comunicar convosco neste preciso momento, e eu estou a ver grande parte Ou seja, é quase como à minha frente estivessem as imagens todas para eu conseguir dizer exatamente o que vem a seguir. Ou seja, a minha narrativa não está em palavras, por assim dizer, está por imagens. Cada vez que eu vejo uma imagem no meu PowerPoint, eu sei exatamente o que é que tenho que dizer aí, porque a minha memória, a minha comunicação foi construída com base naquela imagem. Se eu um dia mudar a imagem, vai ser mais complicado eu conseguir criar essa mesma report. Eu vou ter que criar outra estruturação. Por isso, o exemplo mais paradigmático que eu costumo dar quando quero falar sobre este sistema de comunicação é aquela velha máxima que é: se alguém um dia me perguntar a mim como é que eu vou, imaginemos como é que eu vou de ponto A ao ponto B, querem pedir param-me na estrada, imaginem um dia que um carro para-me e pergunta-me: olha, desculpa, como é que eu vou para aquele sítio? E eu nunca vou-lhes dizer o nome das ruas, certo? O que eu lhes vou dizer é pontos de referências que eu memorizei em termos visuais. Vou-lhes dizer: olha, siga em frente, vai passar por uma rotunda que vai ter um cubo não sei o quê, a seguir vai passar para a padaria que vai ter esta cor não sei das quantas, e mais à frente vai encontrar um prédio desta cor e chegou aí fácil, ok? E esta é a forma com o visual mais depressa memoriza, porque toda a sua memória, toda a sua comunicação, linguagem é feita a partir daquilo que é as imagens, é muito mais simples. Obviamente temos sempre esta postura um bocadinho mais altiva, o pescoço mais levantado, etc. E por outro lado temos um grande problema, obviamente. Mais uma vez, não há sistemas melhores nem piores, todos eles são válidos, extremamente válidos e importantes para nós comunicarmos de uma forma mais eficaz, ok? E por isso nós, quando captamos informação, ou melhor, quando nós estamos a comunicar, por exemplo, temos sempre a tendência, no caso dos visuais, de falar um bocadinho mais rápido, muitas vezes aceleramos muito, às vezes atropelamos o discurso, e vocês de vez em quando repararem, eu tenho sempre tendência a fazer um esforço grande para tentar abrandar um pouco o meu registro, porque eu sei que na plateia pode estar alguém que não tem o mesmo sistema de comunicação e eu posso estar a acelerar demasiado o meu discurso e vocês não estão a captar tão rapidamente, ok? Por isso é algo extremamente fundamental. Quando nós passamos para o sistema auditivo, é o sistema que me custa mais falar, porque é aquele que eu não tenho pontuação praticamente, ok? E o auditivo é alguém que no fundo gosta de conversar consigo próprio. Ou seja, é aquela pessoa que gosta de falar para os seus botões, certo? E por isso, quando nós olhamos para... é difícil porque eu cá em casa costumo dizer, tem alguém que é auditiva e por isso é muito engraçado, porque eu, por exemplo, eu tenho que estar sempre a ser estimulado em termos visuais. Eu posso estar a televisão ligada, não me faz diferença nenhuma, eu tenho que estar sempre ocupado. Para um auditivo, por exemplo, isso não pode acontecer, porque um auditivo o que tem que fazer é que ele tem que ter tempo para olhar para si próprio e para conversar consigo mesmo. E por isso faz muitas vezes estes diálogos internos que são fundamentais. Por isso são normalmente pessoas mais ponderadas
e por isso a sua memória trabalha muito a partir de frases, sucessões, ou seja, é quase como se tivesse uma cadeia feita. E por isso mesmo, é quase como... E depois outra coisa fundamental. Normalmente os auditivos têm uma grande apetência para a parte da sonoplastia, por isso para a questão do som, por isso alguém que normalmente tem uma apetência maior para gostar da música e que valoriza muito a palavra. Isto é uma coisa muito importante. Ou seja, um auditivo é alguém que olha para a palavra e vê verdadeiramente a palavra e olha para o significado dela. Porque vocês já perceberam que custa-me sempre explicar este sistema, porque é aquele que eu domino menos. Mas eu acho que o fundamental de tudo é que alguém que é auditivo, alguém que gosta de conversar consigo próprio. Okay? Alguém que olha para si e que gosta de ter aqueles diálogos internos que são fundamentais para tomar decisões. Quando nós chegamos depois ao sinestésico, o sinestésico aqui sou um bocadinho, é alguém que, no fundo, quando comunica, gosta de falar sobre as sensações que lhe provoca alguma coisa. No fundo, primeiro sente e depois é que toma uma decisão. Ou seja, e por isso toda a sua memória é construída a partir da ação, daquilo que faz. Okay? É de pôr as mãos à obra e das ações que lhe provoca. Certo? E por isso mesmo, eu gosto sempre de dar este exemplo. Normalmente os sinestésicos são aquelas pessoas que têm 1 metro quadrado, são as pessoas que vão ter mais dificuldade agora na altura do distanciamento social. Porquê? Porque são pessoas que têm uma grande proximidade, não se importam de estar mais próximas das pessoas, que têm muita questão do toque, que têm uma proximidade maior. Costumo dizer que 1 metro quadrado é bem mais reduzido e por isso eu brinco muito nesta altura da quarentena, porque vai ser certamente um bocadinho mais difícil para eles poderem gerir esta situação toda, ok? E por isso são pessoas que eu costumo dizer, eu olho para a minha mãe é completamente sinestésica e é a pessoa que eu costumo dizer mais fofinha do mundo, que é super carinhosa, super cuidadora, e a parte sinestésica está evidente no caso dela, ok? Por isso, estas são as explicações muito rápidas, muito breves, muito sucintas sobre estes sistemas de representação. Notas importantes. Primeiro, nenhum de nós, ou melhor, a maior parte de nós não tem apenas um sistema de representação e por isso pode ter influenciado por um ou por dois. Sim, por isso mesmo o Paulo Turcato está forte sobre esse aspecto. Nós muitas vezes temos os três, nós podemos ter um preferencial, ok? E muito mais depressa, o que é importante nisto? Imaginem, vocês estamos aqui mais de 60 pessoas, ou vocês estão mais de 60 pessoas na plateia. O que é que isto é fundamental para ter esta percepção? E eu quando estou a comunicar, e eu tenho, e essa é a primeira, e voltando àquele nosso mapa que nós vimos, a forma como vocês estão a captar a minha comunicação vai ser extremamente diferente. E por isso, eu quando estou a preparar uma comunicação, o que eu tenho que sempre ter cuidado é que tenha texto para os auditivos, que tente de alguma forma olhar mais vezes para a câmara para poder quase tocar nos sinestésicos e obviamente ter imagens interessantes para que, e ser o mais direto possível para que os visuais também estejam alinhados. Por isso, e se vocês repararem nos testes e se forem ler sobre isto, vão perceber que a maior parte de nós, quando analisa a informação ou quando percepciona a informação, vai haver ali alguma coisa, a forma, os nossos sentidos não são os mesmos. Ou seja, um sinestésico se calhar é pelo toque ou pelo palato, por exemplo, que vai captar melhor a informação, não vai começar a lamber as pessoas, é um bocado estranho, mas certamente é por estar mais próximo aquilo que lhe provoca em termos de sentidos. Mas, por exemplo, um auditivo vai colocar o ouvido à frente para primeiro ouvir, e se calhar a palavra tem um peso maior, e se calhar um visual vai olhar muito mais para a linguagem não verbal, vai olhar muito mais para a expressão facial da pessoa, por exemplo, e no meio disto tudo, ou seja, a maior parte de nós não utiliza todos os sentidos no mesmo potencial que temos. E o que é que isto faz com que aconteça? Que a informação que nos é transmitida, ou seja, neste caso, na informação que eu vos estou a dar, vocês, utilizando sentidos, ou tendo preferencialmente sentidos diferentes a serem utilizados, estão a captar a informação diferente. Isso faz com que a informação haja aqui uma perda de informação daquilo que eu quero transmitir e daquilo que vocês estão a percepcionar. Faz sentido o que eu estou a dizer? E por isso, ou seja, a maior parte, e a pergunta sempre que eu costumo dizer é o que é isto da realidade, certo? E depois vocês têm muitas vezes estes jogos, esta questão de os dois estão a ver que um está a ver que é o 6, outro a ver que é o 9, um está a ver que é um quadrado, outro está a ver que é um círculo, e no fundo isto leva-nos a uma parte importante, que é, no fundo a realidade não existe, ok? O que existe é uma percepção da realidade, certo? Por isso, quando nós captamos e quando nós falamos em programação neurolinguística, e naquele
esquema que estamos a ver há pouco, que é exatamente este que vamos ver a seguir. Nós, quando captamos a informação da realidade externa, colocando um dos nossos sentidos, ou alguns sentidos, a serem usados preferencialmente, o que vai acontecer é que alguma da informação que está a ser captada da realidade externa não vai passar. Isso faz com que aconteça situações em que há imensos estudos, e vocês podem ver isso. Há vários estudos em que, por exemplo, se nós todos estivéssemos numa estrada e estivéssemos a ver, ouvir ou sentir, viram como o sistema preferencial é visual, é dizer que estivéssemos todos a ver um acidente de automóvel. Melhor, se existisse um acidente de automóvel e estivéssemos todos presentes naquele momento, garanto-vos que a forma como nós íamos, e se fôssemos isolados e nos pedissem para explicar ou para dizer ou para referir como é que foi esse acidente, todos nós íamos íamos dizer uma realidade diferente, certo? E há vários estudos que demonstram exatamente isso. E por isso, no fundo, a realidade não existe. O que existe é uma percepção da realidade. Isto leva-nos a um dos principais pressupostos da programação neurolinguística, que é o mapa não é território. Ou seja, e esta é uma expressão forte, que aparentemente não diz nada, mas é fundamental, e foi das primeiras coisas que é fundamental que vocês percepcionem na PNL. A minha realidade não é única e exclusiva. Ok? E isto é fundamental para nós percebermos que nós aqui, no caso, nos participantes inteiros, nós temos várias realidades, certo? Idealmente, ou possivelmente, temos exatamente o mesmo número de realidades do mesmo número de participantes. Ok? Porque a realidade não existe, porque o mapa não é território. E este é algo fundamental para, por exemplo, numa altura desta, digamos, de desconfinamento, ok? Podemos assim falar nesta fase do campeonato, a realidade de alguém. Este fim de semana estive com uma pessoa muito próxima, ou seja, há pessoas que se calhar estão a olham para o desconfinamento de uma forma diferente. Eu posso estar mais descontraído em relação a estar fora de casa, a poder fazer uma série de desporto junto à praia, etc. Mas a minha verdade é tão verdade como é alguém que não se sente tanta vontade para o fazer. E uma das grandes formas, e é importante essa expressão do mapa não é território, é exatamente para nós termos a percepção que a realidade daquela pessoa é diferente da minha, não é mais nem menos importante do que a minha, certo? O que muitas vezes acontece é que nós dizemos muitas vezes, eu se estivesse no lugar daquela pessoa, tomava exatamente a mesma decisão. Tomava uma decisão diferente. Mentira, se nós estivéssemos no lugar da pessoa e tivéssemos exatamente as mesmas vivências, o mesmo mapa dela, nós tomaríamos exatamente a mesma decisão. Ok? Isto é fundamental. Primeira dica é, nós olhamos para o outro e percebermos que o nosso mapa não é único nem exclusivo. Ou seja, a outra realidade da outra pessoa é tão válida como a nossa. Ok? Porquê? Porque é uma percepção exatamente como a nossa é a percepção. Certo? Muito confuso? Ou nem por isso? Ok? E por isso, nós quando olhamos para esta questão da realidade, já vimos a primeira grande dica, ou vimos a primeira parte desta imagem. É que toda a nossa realidade é captada de forma diferente. E por isso, já temos aqui uma grande diferença que existe entre todos. Ou seja, mesmo assim, o filtro não é tão grande, porque eu posso ser visual e termos a Helena ou a Rita, que fossem também visuais, ok? E ela certamente vai focar mais em termos de sentidos, exatamente da mesma forma que eu percepcionei. Agora, vem a segunda parte, que é a questão dos filtros. E nós todos sabemos, para quem gosta de fazer chá ou café, ou cevada, sabemos que há filtros de várias maneiras e feitios. E por isso nós aqui de filtros é onde entra a maior confusão ou a parte mais, digamos, mais complexa. E é o que nos distingue enquanto humanos, segundo o António Damasio. Ou seja, nós temos que entrar na cabeça de cada um de nós para olhar com os valores, com as memórias, com as crenças de cada um, para percebermos exatamente o porquê daquela pessoa, ou sentir exatamente o que ela está a sentir. Ok? Por isso a diferença de sentimento e emoção, mas isso estava aqui outra grande discussão. Mas vamos aqui à parte daquilo que nos distingue, para além da questão dos sentidos, aquilo que nos distingue enquanto pessoas e muito, muito importante para a gestão emocional. E por isso, nós quando chegamos à parte das crenças, valores, etc., o nosso comportamento, ou seja, nós percepcionamos a informação, depois o que acontece é que nós todos temos histórias diferentes, memórias diferentes, e nós aqui por valores percebemos que os valores são-nos passados pela família, pela nossa sociedade. Por isso, se vocês... Eu sou de História, a minha formação de base é História. Eu adoro muito estudar realidades muito distintas daquelas que eu estou hoje. Então,
tudo que eu vejo séries, livros, gosto muito de perceber. Imaginem, por exemplo, o mundo árabe, ok? E a verdade é que muitas das vezes perguntam, mas eu não percebo como é que aquela pessoa, num país tão complexo, se aceita a viver, no caso, por exemplo, de alguém que usa burca, por exemplo, ok? Não estou a defender, não é isso, mas a verdade é que quem lá está, aquela realidade é que ela nasce, e por isso é que ele está nos valores, nas crenças que ela tem, e por isso a sua representação, ou o facto de ela usar, é exatamente por essas crenças e valores que ela tem, ou que a própria sociedade passa. É por isso que grande parte dos nossos valores, crenças, são-nos passados pela família, o nosso meio, ou seja, o meio influencia a pessoa, ok? E nós não vamos ter muito tempo para discutir isto. E isso faz com que esses valores, essas crenças, o nosso passado, imaginem isto, imaginem se vocês forem pessoas que sempre, ou melhor, se algum de nós tem um passado em que, por exemplo, nunca teve uma relação amorosa feliz, a verdade é que a nossa crença, o nosso valor, a nossa memória sobre as relações amorosas vai ser construída de determinada maneira. Por outro lado, se tivermos sempre alguém que teve relações super saudáveis, que simplesmente não correram bem porque sim, porque as pessoas tomaram outro caminho, a percepção que ela tem, ou o que ela tem associado ao amor, que é um sentimento, é muito diferente. Okay? E por isso, isto faz com que a nossa representação interna, a nossa ideia sobre determinada coisa, okay? a nossa posição, podemos assim dizer, sobre determinado assunto, vai estar influenciada por esse filtro. Depois, chegamos aqui a outra parte importante, que tem a ver com a fisiologia, ou seja, o nosso estado, a nossa fisiologia, e aqui a parte mais do corpo, e que vamos ver um bocadinho à frente, isto vai, ou seja, aquilo que nós pensamos sobre a nossa representação interna de um determinado assunto, de uma determinada informação, mais a nossa parte fisiológica, vai dar como resultado um estado, que por sua vez vai gerar um comportamento, ok? E esta é quase uma forma fundamental para nós vivermos melhor e para termos esta noção do que vem a seguir. E por isso, todo comportamento está sempre associado a um estado emocional, certo? Mas antes disso, dizemos isso, ou melhor, com isto, fazemos aqui a ponte para outro pressuposto fundamental da programação neurolinguística, é o que foco aumenta. Ou seja, quando nós colocamos muito o foco em determinada questão, aquilo faz um zoom out, aumenta exponencialmente. Vou-vos dar um exemplo muito concreto. Para vocês que estão na plateia, se já tivermos mães presentes, quantos de vocês, quando estavam grávidas, não acharam que o número de grávidas aumentou exponencialmente nessa altura? Vocês sempre acharam, meu Deus, isto é só grávidas por todo lado. Ok? E por isso mesmo... e depois a seguir, se forem ver os dados estatísticos, a taxa de natalidade não aumentou nessa altura. Simplesmente aquilo que é o nosso SAR, ok? O nosso SAR fica muito mais focado e por isso mesmo aquilo que foco aumenta. Mas podemos olhar para isto noutra perspectiva interessante, que é quantos de nós não está à procura de um determinado tipo de oportunidade. Eu costumo dizer isto, que é, às vezes começo-me a interessar por um determinado tipo de tema e as coisas começam a aparecer por todo lado, a informação, etc. É exatamente porque o que foco aumenta. Nós estamos tão focados naquela procura de informação que vão-nos começar a aparecer muito mais coisas. Agora, isto é exatamente igual para o lado contrário. Nós estivéssemos focados na parte negativa e aí as nossas televisões fazem um trabalho extraordinário, permitem-nos, é fácil nós irmos a essas partes negativas. Nós estivéssemos focados no lado mau, imaginem, do Covid-19, se estiverem focados nos problemas da economia, se estiverem focados no que está mal, acreditem que o que vocês estão a focar vai aumentar. E por isso, levar-nos aqui ao ponto das crenças. E fazemos aqui a ponta rapidamente, que é o que é que são crenças? No fundo é a nossa sensação de certeza sobre o significado de alguma coisa. Okay? Como é que se forma? Já vimos nas bases das nossas experiências diretas, modelagem de experiência dos outros, da experiência quase indireta. E no fundo há dois tipos de crenças, as crenças potenciadoras e as crenças limitadoras. E este é um aspecto fundamental para nós podermos mudar o nosso comportamento e para termos mais sucesso e para gerirmos emocionalmente melhor o nosso dia-a-dia, seja em que decisões forem. Okay? E vou-vos dar aqui alguns exemplos de crenças limitadoras ou crenças potenciadoras. Por exemplo, se eu acredito que eu nunca poderei ser... ou melhor, ou que todas as mulheres, imagina um caso de crença limitadora, e vamos pegar na questão do amor que falamos há bocadinho. Se eu acredito que todas as mulheres, nenhuma mulher me vai fazer feliz, ou eu não sou merecedor de ter um emprego melhor, eu acho que não sendo formação académica XPTO,
nunca vou conseguir trabalhar naquele sítio. Ok? Nós sempre que começamos a criar esta crença em nós próprios, o que temos, e depois vamos continuar a focar-nos nesta questão, isso vai nos limitar aquilo que é o nosso potencial, certo? Ou vai nos limitar aquilo que pode ser o nosso próprio caminho. Para além disso, outras crenças que nós nem refletimos sobre elas, ou seja, nós nem sequer conseguimos passar a parte racional, porque já nos foram enraizadas desde que nascemos, certo? E se vocês repararem, há uma série de crenças ou uma série de preconceitos que se calhar, ou crenças que existiam há 50 anos atrás que agora não acontecem, certo? A crença de que a mulher tem que ficar em casa, por exemplo, ou que homem e mulher não são iguais, essas crenças que existiam foram passadas, nunca ninguém as escreveu, ou pelo menos ninguém, não estavam escritas em lado nenhum, era lei, certo? Ou melhor, até determinado ponto foi lei, mas depois deixou de o ser. Mas as crenças têm este poder limitador, ou seja, não está em lado nenhum escrito que é desta determinada maneira, mas como são passadas de geração em geração e são incutidas por toda a sociedade, nós continuamos a usá-las. E a mesma coisa, por isso é que é interessante quando nós olhamos para outras culturas, e quando nós chamamos de culturas está muito relacionado com esta questão das crenças, nós olhamos e vemos muitas vezes com desdém ou com distinção porque é que eles são de determinada forma, porque está relacionado com esta questão das crenças, precisamente as limitadoras, ok? Por outro lado, temos aquelas que são as crenças potenciadoras, certo? E aqui é, por exemplo, nós acreditamos a dizer eu sou capaz de ser aquilo que quero ser, se eu me esforçar muito, eu sei que vou conseguir, se eu fizer uma dieta certa, eu vou ser magro, ou imagina uma crença limitadora que acontece muitas vezes. A minha genética não é boa, eu nunca vou ser magro, a minha família é uma família de gordinhos e por isso eu nunca vou poder ser magro, certo? Ou nunca vou ser saudável, ou então uma potenciadora, dizer, eu se for ao ginásio 5 vezes por dia, sei que vou estar muito mais eficaz, vou ser muito mais eficaz, e eu sei que consigo estudar esta matéria, etc. Ok? Por isso, entre essas duas distinções entre crenças potenciadoras e limitadoras, são vocês que têm o poder de decidir o que é que vão focar-se, onde é que se vão focar muito mais, certo? Ou seja, e por isso, vocês colocarem um foco maior naquilo que são as vossas crenças potenciadoras, e aqui é uma questão de escolha. Tenho a certeza absoluta que se vocês colocarem nas crenças potenciadoras, isso vai aumentar aquilo que é a vossa, digamos, a vossa gestão emocional e aquilo que é o vosso dia-a-dia. E por isso mesmo o Anton Chekhov escreveu algo fundamental que é o homem é aquilo em que acredita. E o Anthony Robbins já dizia o mesmo, que é nós antes de o sermos temos que acreditar que podemos ser. No outro dia estava a ouvir uma entrevista do selecionador nacional de handball, que fizeram uma carreira extraordinária agora há bem pouco tempo no Europeu de Handball, e ele dizia que nós para atingirmos muitas vezes o objetivo nós temos que ter uma crença louca e desmedida. Temos que acreditar em coisas que parecem aparentemente impossíveis. Okay? Porque nós primeiro temos que acreditar para que elas depois concretizem. E por isso, a questão da crença é no fundo transformar um desejo para depois transformar num objetivo, etc. Se vocês nesta altura, quando nós formos em gestão emocional e vão acontecer uma série de problemas, é claro que o problema não deixa de lá estar, certo? Mas a forma como nós podemos trabalhar para que depois, ou acreditarmos, ou a crença, para nós podermos sair dele, é uma questão de escolha vossa. Se vocês olharem, porquê? Porque o foco aumenta. Senão, se vocês acreditam que a taxa de desemprego vai aumentar muito, que toda a gente corre perigos, que eu estou muito estressada com a minha mulher porque estou em casa com ela há 60 e tal dias, etc. Se nós colocamos o foco na crença, eu já não a consigo suportar, etc. Colocamos o foco naquilo que é o problema, nós vamos limitar-nos, ou seja, vamos estar a focar-nos em algo que nos vai prejudicar no futuro. Pelo contrário, nós temos que olhar para aquilo que nos pode potenciar em termos de resultado, em termos de estado emocional, ok? E se vimos a parte da nossa representação, da parte das crenças, da representação interna, há outra parte que é fundamental nisto tudo, tem a ver com esta questão da fisiologia. E a fisiologia, no fundo, é a nossa, digamos, representação física, né, do nosso estado. Okay? E aqui o estado emocional, o estado de emoções. Okay? E a fisiologia tem um peso fundamental. Porquê? Se da mesma forma, isto é algo muito importante para vocês e para nós todos, da mesma forma que o
nosso pensamento influencia o nosso corpo também pode influenciar o nosso pensamento. Certo? É um caminho nos dois sentidos. Isto é algo extraordinário. A maior parte de nós fica, a maior parte das vezes, fisicamente condicionado. Aqui, fisicamente, eu vou já dar alguns exemplos disso, para aquilo que é o nosso estado emocional. Mas o contrário também é viável. Se nós fisiologicamente influenciarmos-nos ou mudarmos alguns comportamentos, acreditem que vai influenciar aquilo que é o nosso estado interior, ok? E por isso eu gosto muito deste cartoon em que eu agora esqueci-me, o Kevin, não é? Acho que é Kevin, esqueci-me agora o nome das personagens, desculpem. Em que ele diz, esta é a minha postura de deprimido. E ele diz que quando está deprimido, que ele fica, o jeito fica extremamente diferente. A pior coisa que ele pode fazer é ficar direto, levantar a cabeça, porque aí as coisas podem começar a melhorar. E por isso, para ficar deprimido, mais vale continuar. Charlie Brown, exatamente. Por isso, para continuar deprimido, mais vale continuar assim. E isto é extraordinário, porque a verdade, e vou-vos passar algumas técnicas. Nós, na maior parte das vezes, imaginem isto, nós estivemos, digamos, emocionalmente tristes, por exemplo, a nossa primeira reação é ir para o sofá, ficar ali, juntar a mantinha ao pescoço, ficar ali, fechar as persianas, estarmos ali sozinhos. O que nós estamos a fazer é que nós estamos, no fundo, a alimentar aquilo que é o nosso estado emocional fisiologicamente. Ok? Por isso, nesta altura, enquanto nós falamos em gestão emocional e quando nós falamos toda esta situação, nós, por exemplo, se estivermos numa situação em que estamos ligeiramente mais digamos, deprimidos ou mais tristes, nós temos que contrariar fisiologicamente tudo aquilo que nos dá vontade. Por isso, se vocês repararem, e esta é fundamental, se vocês, por exemplo, olharem para cima, se vocês estiverem muito tristes, e eu não estou a dizer que não é importante, e às vezes a questão de chorar não é fundamental, não é isso que eu estou a dizer. A questão é, se nós estamos bastante tristes, mas, por exemplo, algumas estratégias é, se vocês colocarem um lápis na boca, olharem para cima, ficarem literalmente com o lápis na boca, olhar para cima, vocês não conseguem estar, ou melhor, fisiologicamente, vão estar a influenciar positivamente o vosso estado emocional. Aliás, há estudos que provam que se nós estivermos a chorar e olharmos para cima, o choro para quase de forma instantânea e pode influenciar para que isso aconteça. A mesma coisa, essa dos braços levantados da miúda, é o que nós chamamos de um V alto, ok? E este é fundamental. Por exemplo, uma das estratégias, se vocês repararem, todos os jogadores de futebol, quando festejam um gol, levantam os braços para cima, porque aquilo dá-nos uma sensação muito mais de libertadora. Por exemplo, eu quando usava esta estratégia muitas vezes, há dias, obviamente, que eu não estou tão animado para dar formação, eu gosto muito de dar formação, mas às vezes, quando eu, por exemplo, estou a trabalhar e quando tenho que fazer uma reunião importante ou quando tenho que influenciar o meu estado, eu, por exemplo, faço este V alto. Imagina, antes de entrar em palco, fico ali 1 minuto ou 2 minutos com o V bem levantado a olhar para cima, ok? Eu sei que isto parece algo assim um bocado de seita, mas a verdade é que aquilo vai me influenciar positivamente ao meu estado. E se vocês repararem, grande parte dos mesmo grupos religiosos fazem muito este tipo de movimentos. Se repararem, mãos para cima, etc. Isto é exatamente porque fisiologicamente nós estamos a melhorar o nosso estado. Ok? Não é nada parece que não é nada extraordinário, mas no fundo nós estamos com o nosso próprio corpo a influenciar positivamente. Por isso, dicas para vocês nesta altura é muito relacionado com isso. Vocês olharem para cima, por exemplo, contrariarem muitas vossas sensações, que é, estão tristes, no lugar de se colocarem no sofá em que vão ficar ali naquela posição, ou seja, quando nós pensamos em estar tristes, todos nós olhamos para baixo e queremos estar o mais fechados possível em nós, é vocês, por exemplo, contrariarem. Colocarem-se de pé, olharem para cima, esticarem o vosso corpo, ok? Dizerem ao vosso corpo, ok, pelo corpo vocês estão bem. E depois a parte da emoção é gerida ou mudada a seguir. Ou a mesma coisa, aquela questão que eu digo muitas vezes quando dou formação de comunicação, que é vocês forçarem o sorriso. Por isso, se vocês virem um filme, viram uma série de filmes sobre isso, aquela malta que vai de manhã e que olha para o espelho, é uma das técnicas mais usadas, que é olhar ao espelho de manhã e sorrir, etc. Espreguiçar do género de tipo chega para lá ou encosto. Sim, exatamente. Olhar para trás, estar uma posição um bocadinho mais virada para cima, ok? Sorrirem para o espelho, etc. E esse tipo de situações ajuda-vos a influenciar positivamente o vosso corpo para que influencie o vosso estado.
ok? E é uma área muito interessante. Por isso mesmo, aqui nem sequer vou entrar nisto, porque é uma área que eu tenho. Há uma série de pessoas que são muito mais experientes do que eu nessa vertente. Por isso é que fazer desporto é espetacular. Nós, fisiologicamente, estamos a influenciar o nosso status. Nós, para quem faz desporto ou gosta de fazer desporto, vai para a rua dar uma corrida, até está mal disposto. A seguir, não estamos muito melhor, porque fisiologicamente melhoramos bastante, ok? E por isso, é a partir do vosso corpo vocês podem muitas vezes mudar e é direto, ok? É muito mais complicado, muito mais difícil vocês mudarem o vosso estado emocional pelas nossas crenças, pelos nossos valores, aí há várias técnicas. É muito mais, digamos, simples influenciar a nossa fisiologia para que a seguir se influencie o nosso estado de espírito, ok? E aqui, na ponte disto tudo, vou-vos só falar daqui de uma última situação que é interessante e para vocês refletirem, que tem a ver com as âncoras, ok? E o que é isto das âncoras? As âncoras, em PNL, em psicologia, se assim preferirem, no fundo são processos a partir do qual a nossa mente associa um determinado estímulo, um desempenho ou reação, ok? E vou-vos passar aqui um exemplo. Para quem gosta de desporto, há o Nadal, e não sei se alguém já reparou nisto, o Nadal, cada vez que vai bater um serviço, faz exatamente o mesmo em todos os serviços. Há quem lhe chame tiques, eu chamo-lhe âncoras, ok? Ele faz aquilo porque, no fundo, é uma forma de ele poder acalmar e de se concentrar no ponto. Se vocês repararem o Ronaldo, e tem aqui duas imagens, desculpem, eu não encontrei nenhuma seção portuguesa que estivesse livre de direitos de autor. O Ronaldo, e a imagem de cima é no Manchester United e a imagem de baixo no Real Madrid. O Ronaldo, se repararem, com vários anos de diferença, a postura corporal é exatamente a mesma. E o Ronaldo, se vocês repararem, quando ele vai marcar um livro, os passos que ele dá para trás são exatamente o mesmo número, a posição das pernas é exatamente igual, a respiração é exatamente igual. Aquilo é uma âncora que ele tem associada para depois bater o melhor ao livro. No fundo, uma âncora é isso mesmo, é alguma coisa que nós quase colocamos, é um estímulo que nós, ou melhor, algo que nós, é um processo que a nossa mente associa a um determinado estímulo, a um determinado contexto. Ok, e há âncoras positivas, âncoras negativas, âncoras menos positivas, associações menos positivas. Em que, por exemplo, imaginem, e isto é muito interessante, nós quando falamos da nossa... Imaginem, quando perguntam a muitos de nós qual é que era a melhor comida que vocês já comeram, a maior parte de nós lembra-se ou da comida da avó, da mãe, etc. Porquê? Porque não estamos a falar só da comida em si, ou seja, só de uma sessão, estamos a pensar em todo o próprio contexto. E por isso nós temos uma âncora associada a isso, certo? Ou então, muito, muito relevante, nós quando experimentamos aquelas comidas há uns tempos, estava a comer uma daquelas coisas que rebentava na boca, e quando era miúdo adorava aquilo. Então tinha uma ideia daquilo, uma âncora associada àquilo extraordinário. E cada vez que falava sobre aquilo, falava imensamente bem. No outro dia, comprei isso e pus na boca e só pensei, meu Deus, isto afinal não é nada. Exatamente, eu não queria fazer publicidade, mas... e aquilo rebentou-se na boca e não era tão interessante assim. Ok, por isso, uma âncora, vocês têm certamente associado por exemplo, as situações é quando sentem um determinado tipo de cheiro e faz lembrar alguém, certo? Este cheiro faz-me lembrar o meu filho, e este cheiro faz-me lembrar o meu amigo não sei do quê, este cheiro, ou aquela... Querem ver, por exemplo, duas âncoras extraordinárias. A primeira delas, quando vocês abrem o vinho e ouvem aquele claque no final, nós temos que o ouvir para ter uma âncora associada a dizer que o vinho é bom, ok? Ou, por exemplo, no meu caso, o que é que eu deixo de desafio para vocês? Em que vocês podem criar ou podem pensar em âncoras importantes para vocês, ou terem processo, no fundo. É claro que nós em PNL fazemos uma série de âncoras mais físicas, certo? E no caso, olhem para o Nadal, eu não estou a dizer para vocês poderem tocar no nariz, atrás, etc. E ele já faz aquilo no processo inconsciente. Mas eu, por exemplo, sempre que vou dar uma formação online e quero ter a minha motivação ao máximo, eu, por exemplo, eu ouço AC/DC sempre aos berros, isto é mesmo verdade, e para quem sabe, coloco sempre AC/DC antes, porque o AC/DC é a minha âncora que eu criei, a minha preparação para a formação, certo? E nós, por exemplo, quando juntamos aqui fisiologia com âncoras, podemos pensar em por exemplo, eu sempre que vou dar formação, imaginem, vestir camisa, gosto de ter aquele processo todo de vestir a minha roupa normal. Por exemplo, fui no outro dia ao barbeiro cortar o cabelo e
automaticamente o meu estado emocional alterou-se. Ok? Porquê? Porque eu tenho uma âncora associada, barba feita, cabelo penteado. Ok? Por isso, para vocês que não lidar no dia-a-dia, e por exemplo, serve exatamente, eu quando às vezes trabalhava com muita gente que estava à procura de fazer consultoria, malta que está à procura de emprego, uma das coisas que eu fazia sempre é alguém que está à procura de emprego, ou alguém que, ou neste estado de catarse, ou quase que está em casa e está um bocadinho mais depressivo, vestir a roupa normal como se fosse à rua, fazer a barba, pentear-se, pintar as unhas, etc. Vocês colocarem situações que na vida, digamos, normal ou pré-corona, pré-covid, o faziam, vai-vos dar uma sensação maior na naturalidade. Porque o que acontece é que muitas das vezes as âncoras que vocês tinham de ir para o vosso local de trabalho, seja ler o livro, beber o café, ou terem aquela conversa com aquela pessoa, não estão a ter agora. Por isso têm que as criar essas mesmas âncoras, ou têm que olhar numa perspectiva consciente para influenciar o inconsciente. E esta é uma parte importante. Vocês só conseguem influenciar o inconsciente, ou seja, quem manda em nós é o inconsciente, vimos isto, só conseguem influenciar o inconsciente a partir do consciente, certo? E a parte consciente são as vossas ações. E por isso mesmo, influenciam os vossos comportamentos, criam algumas âncoras que vocês já tinham, e vocês se olharem para as vossas, digamos, para o vosso dia-a-dia, se calhar anterior, vão perceber que há uma série de coisas que vos faz, que vocês sentem bem, que fazem com vocês próprios, certo? Ou, tipo, ou vestirem uma boa roupa, ou tomarem um café, etc. Ou um determinado tipo de hábito. Se querem gerir emocionalmente melhor, ou se querem estar melhor emocionalmente, voltem a fazer esse mesmo tipo de comportamentos e vão perceber que vão melhorar ou ter um estado melhor. Ok? Por isso, passar-vos só aqui para a parte final, para fazer-vos aqui um recap daquilo que nós vimos. Por isso, para nós passarmos aqui à parte das perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa mais interessante. Aliás, e depois no final, ou melhor, antes disso, eu acho que vou-vos passar só aqui uma última técnica, e eu sei que assim vamos passar uns minutos mais a sessão, não sei se haverá problema em relação a isso, espero bem que não, se houver, peço desculpa por isso, que tem a ver com outra... Sim, sem problema. Obrigado, Joana. Por isso, vou-vos só passar aqui uma última dica que eu acho que é importante para colocarmos as coisas em perspectiva. Tem a ver com uma técnica de PNL que vocês podem fazer, é extremamente simples, que é esta das posições perceptivas, ok? E esta técnica foi criada pelo Robert Dills. Eu tive a oportunidade de conhecer em Paris, estive com ele num workshop de Paris há uns anos atrás, e é daqueles que eu falei, que foi um dos grandes impulsionadores da PNL para o futuro. Ok, por isso. E estas posições perceptivas vão ter 4 posições. Tem o eu e o tu. E aqui o tu não é necessariamente, ou seja, podemos estar a falar de um conflito com alguém, podemos estar a falar de um estado emocional. Imaginem, o tu pode ser um estado emocional, ou pode ser até um próprio problema que vocês têm, um conflito, etc. Seja o que for, mas um estado emocional ou um conflito com alguém, ou de alguma forma. Por isso, o que nós vamos fazer, o que é que este jogo faz, é vocês poderem quase sair de vocês próprios e poderem ver o que é que cada uma das posições sente sobre isto. Ok, por isso, a primeira coisa, e esta é uma dica é extraordinária, foi um dos exercícios que mais marcou no Master de PNL e que fez muito mais sentido. Ok? Naquela questão que o mapa não é território e que isto pode ser interessante para todos. E por isso, nesta perspectiva do eu, ok? Olhar para isto que é, ok, como é que eu me sinto? Ou seja, como é que eu, enquanto pessoa, me sinto perante a situação, perante este problema, perante a pessoa, perante este estado emocional. Okay? Por isso, que ideias é que eu tenho sobre isto? Que percepções, que sentimentos? E, idealmente, vocês poderem escrever, quanto mais escreverem, melhor. Okay? Até agora, muito simples, porque vocês sabem exatamente aquilo que estão a sentir, o que é que pensam, qual é a vossa percepção. Okay? Depois, a seguir, olharem a perspectiva do outro, aqui do tu. Por isso, se pensarmos aqui na questão de, imaginem, um conflito que vocês têm com alguém. Imaginem um estado emocional que foi gerado. Imaginem em casa que estão com o vosso companheiro ou companheira há 65 dias e começam-se a acumular algum desgaste emocional. Okay? E pensem, isolem aquele estado emocional
Então o eu sou eu enquanto pessoa, tu o companheiro, ok? Por isso, vimos já a parte do eu, agora vamos à parte do tu. Por isso, como é que o outro se sente? Por isso, e depois perguntar, ou seja, e aqui o importante e o mais importante de tudo é que vocês deixam de ser vocês próprios, ou melhor, tentam deixar de ser vocês próprios e passam para sentir o mesmo que a outra pessoa sente. E por isso, as perguntas passam a ser quase como vocês literalmente calçar os sapatos do outro. Por isso, porquê é que eu estou a ter este comportamento? Qual é o objetivo deste comportamento? Okay? Na perspectiva do tu, que ideias, que percepções e que sentimentos é que estão associados a esta mesma sensação, ok? Por isso, o eu, deixamos de ser o eu, passamos para o tu e para o outro. E por isso mesmo, vamos sentir exatamente aquilo que o outro está a sentir. Colocar-nos nos sapatos do outro. Muito difícil, ok? Porquê? Porque nós temos descalçar os nossos sapatos. Exatamente, Helena. Essa é que é a parte fundamental. É vocês aqui, idealmente, e se vocês quiserem até podem fazer isto no chão, podem colocar, fisiologicamente podem ajudar a isto, podem colocar, imaginem, podem colocar no chão uma cartolina, um papel em que diz eu, podem colocar uma cartolina em que diz tu, ok? E saem do vosso estado e vão para o outro, que é para dar, fisiologicamente poderem ajudar a fazer isto, ok? Em PNL é assim que se faz o exercício, é literalmente com marcas no chão, para que vocês saiam do vosso estado e que vão para o tu, certo? Para que percebam, e vão para o tu, para que compreendam que há sempre uma intenção positiva por trás de determinado tipo de comportamento, certo? E eu sei que isto é sempre muito polémico e muito problemático, podíamos estar a discutir isto aqui muito tempo, mas normalmente todas as pessoas, qualquer comportamento que tenham, por muito estranho que ele possa ser e por muito, lá está, pelas nossas crenças, pelos nossos valores, sejam completamente parvos, completamente idiotas, a maior parte, todos eles têm uma intenção positiva por trás. Eu sei que isto é um bocado complicado e estou a passar em alguns casos complicados de compreender, mas a verdade é que para a pessoa, ela acha que ela tem uma intenção positiva para fazer determinado tipo de comportamento. Ok? Por isso, marquem no chão o eu e o tu, saímos de nós próprios, vamos à parte do tu. Por isso, qual é o objetivo deste comportamento? O que é que eu sinto? O que é que percepções é que eu tenho? Como é que eu estou a ver isto? Como é que eu estou a percepcionar esta informação? Certo? Na perspectiva do outro. Depois, chegamos à parte em que juntamos aqui um terceiro elemento, ok? Como diz a piada. E quem era o terceiro elemento? Pronto, há aqui o papel que é o do observador. Por isso, o observador é alguém que não está na situação. Por isso, não é o eu nem o tu, é alguém que vai de fora, mas é alguém que tem interesse, ou seja, que conhece idealmente as duas pessoas, alguém que vocês até podem escolher e que observe na perspectiva dele como é que é esta situação. E por isso, esta pessoa tem que ser isenta, interessada, compassiva e sem julgamento. E o que este observador vai fazer é fazer perguntas ao eu e ao tu. Ou seja, faz as perguntas sobre a situação. Por isso, como é que o eu se sente? Como é que o tu se sente? Porquê é que estás a sentir isto? O que é que se passou? Etc. Ok? É impossível. Não é. Esta é que é a grande questão. Eu percebo. É muito difícil de fazer isto. Agora, quanto mais vezes fizerem, melhor. Certo? E mais uma vez, estamos a olhar de perspectiva racional para aquilo que é o comportamento. Este observador tem um peso importante. Será alguém que não tem interesse, não toma partido, porque não tem interesse nas situações, mas conhecerá as pessoas, ok? Desculpem, em quarto lugar, dar-vos aquilo que é uma visão que eu chamo-lhe de sistema, que é a visão de helicóptero. Okay? Quase que vocês fizessem um zoom out e, na perspectiva do sistema, como é que, fora disto tudo, ou seja, quase como se fosse, eu costumo dizer quase mais do que um helicóptero, como se fossem um satélite, ok? Fora do planeta Terra, como é que ele veria, como é que um astronauta veria esta mesma situação que está a acontecer, este estado emocional, este problema, esta situação, ok? Por isso, nesta posição, como é que vês este conflito? Ok? Como é que este conflito, ou esta situação, este estado emocional, se compara a todos os restos que aquele ponto lá de cima consegue ver, porque conseguirá ver tudo, ok? E depois uma pergunta extremamente poderosa, que as perguntas poderosas fazem parte também da PNL, é como é que daqui a 10 anos este evento passará a ser visto? Como é que tu olharás para daqui a 10 anos este mesmo evento? Que impacto é que teve? Como é que isto se olha? Ok? E este exercício das posições perceptivas é fundamental para vocês terem uma boa gestão emocional, para vocês gerirem todas as emoções que estão agora, ok? Porque são complicadas, nós passamos muito tempo em casa com as mesmas pessoas,
temos situações pelo menos diferentes, ou melhor, há emoções que nós não estávamos habituados ou que não faziam parte do nosso dia-a-dia e que agora são porque a nossa realidade de facto mudou, ou pelo menos os contextos mudaram, sabendo que a realidade não existe, ou seja, ou que a realidade varia muito de pessoa para pessoa, a verdade é que ela é distinta daquela que nós tínhamos antes. E por isso mesmo, e aqui a grande sensação, que muitas vezes a nossa realidade entra em choque, em conflito com o outro. E por isso é fundamental que esse exercício para o fazerem. Não sei se ficou claro o exercício, se vocês conseguiram compreender bem. É importante vocês, fisiologicamente, e por isso a questão de colocarem os papéis no chão, pode ser uma boa dica para vocês tentarem também saírem de vocês próprios e entrarem em cada um dos outros papéis. Ou seja, no eu vocês sabem melhor que ninguém porque são vocês, colocarem-se no papel do tu, colocarem-se na sensação do papel do observador e colocarem-se no papel de observação do sistema. Ok? Exatamente, para que possamos ter outra percepção da realidade. É exatamente isto, Sara. Obrigado pela dica. Porque de facto é o que vamos conseguir, vamos ter outra percepção da realidade, sabendo que o mapa não é território. Ok? Por isso, fazer aqui o recap antes de nós passarmos às perguntas. Vermos isto. Juntando a representação interna, ou seja, nossas crenças, valores, juntamente com o nosso estado fisiológico, desculpem, a nossa fisiologia, a nossa parte corporal, por isso, isto vai gerar um estado emocional, por sua vez vai dar um comportamento. Ok? E por isso mesmo nós muitas das vezes aquela questão de estarmos mais ansiosos e depois o ansiosos, por exemplo, estamos 30 mil vezes ao telemóvel, certo? Tudo isto está relacionado aqui. O nosso comportamento é sempre resultado de tudo que está isto para trás. Depois vimos isto que a realidade não existe, e relacionado com isto a questão do mapa não é território. Ou seja, cada um de nós tem o seu próprio mapa e por isso muitas vezes há este choque. O que foco aumenta, ou seja, se vocês quiserem ter melhores resultados, foquem-se naquilo que vocês querem vir a ser, digam primeiro o que querem ser antes de lá chegarem, ok? Chegar é parte do caminho, o pensamento é que é a primeira parte. E depois, todas as pessoas, todos nós, há sempre uma intenção positiva por trás de determinado tipo de comportamento. Ok? E agora deixar-vos perguntar-vos aqui no chat que tipo de questões, dúvidas que vocês possam ter relacionadas com este tópico. Se eu conseguir responder, terei todo o gosto em fazê-lo. E podem colocar no chat, por favor. Ok. Sara, obrigado pela pergunta. Basicamente um auditivo digital. Eu depois posso, se a Sara me contactar pessoalmente, eu posso lhe mandar algumas informações, mas no fundo, a Sara ter colocado a pergunta é exatamente uma das características do auditivo digital. Um auditivo digital é alguém que é sempre questionador. É alguém que, por exemplo, fica sempre com a pulga atrás da orelha, ok? Por exemplo, o facto da Sara ter ido procurar informação é exatamente o comportamento de um auditivo digital, ok? Alguém que nunca se... assim, isto aqui cheira-me não sei o que mais. Muito questionador, muito... gosta sempre de saber mais do que aquilo que lá está. Ok, e por isso mesmo a Sara fez exatamente isso, ou seja, foi pesquisar informação, alguém que não se contenta só com aquela informação. É aquela pessoa que eu costumo dizer que faz sempre as perguntas mais complexas, ok? Imaginem um visual que muitas das vezes pode não estar-se, diz umas coisas, um auditivo digital é sempre aquele que faz a pergunta de rasgar, ou seja, uma pergunta mais complexa e interessante. E por isso a Sara teve exatamente um comportamento de um auditivo digital. Mas eu depois a Sara, se mandar uma mensagem, eu posso depois dar mais algumas informações. Se há mais questões que possam colocar. Estou a ver pessoas a escrever, por isso imagino que possa haver mais uma outra questão. Ok. Que livros recomendo sobre este tema? Obrigado, Pedro. É uma excelente questão. Eu gosto bastante de ler, leio bastante. Há vários livros de PNL, há muita coisa, e depois a seguir são vertentes muito diferentes. Ou seja, em Portugal há obviamente o Anthony Robbins, que é alguém das pessoas que mais publica sobre PNL. Existe também na própria Netflix um documentário sobre o programa dele. É um programa um bocadinho, digamos, esotérico, ok? Na perspectiva que há malta a caminhar em cima de fogo, etc. Por isso, mas é alguém que levou a PNL para um extremo muito oposto, mas ele tem livros muito interessantes
na área da PNL, ou seja, como acordar o gigante, depois depende muito daquilo que é a vertente que o Pedro quer seguir, ou seja, ou daquilo que quer mais investigar. Eu recomendaria, se calhar numa primeira fase, poder ver alguns artigos interessantes na área da PNL, mas tenha o Anthony Robbins é certamente uma das pessoas que escreve mais sobre PNL e que são, principalmente os mais antigos dele, não agora os mais recentes, por isso basta uma questão de procurar e vai encontrar livros dele que são interessantes nessa perspectiva. Ok. Rita, numa situação em que um dos interlocutores passa uma mensagem que o outro entende de forma diferente do que seria o objetivo inicial, o que é que mensagem ofensiva para eu que responde a algo? O que fazer? Ou seja, se eu percebi bem, resolver evitar. Ok. Antes de ir à pergunta da Rita, porque é uma pergunta um bocadinho mais elaborada, o nome da série eu não me recordo, mas se escrever Anthony Robbins vai-lhe aparecer. Ou se procurar, eu não me recordo o nome da série, por isso não sei se é o Acordar do Gigante, mas não tenho a certeza. Sei que ele tem um livro que é o Despertar do Gigante, mas não tenho a certeza. Em relação à pergunta da Rita, é uma pergunta muito interessante. Uma das coisas que tem que se fazer, aliás, nós fizemos a formação eu estive a fazer de public speaking, ou pelo menos apresentações impactantes em público. Uma das coisas que vocês têm sempre que confirmar é se a outra pessoa está a percepcionar bem a informação. Por isso nós podemos reformular e perguntar-lhe o que é que ela está, mais do que se ele percebeu, porque se vocês perguntarem a alguém, percebeu o que eu disse, só vai dizer que sim, porque ela percebeu no sistema dela. Mais do que isso, é perguntar daquilo que eu disse, o que é que tira dessas mesmas ilações, o que é que pensa, etc. E a pessoa vai lhe dizer e vocês vão confirmar se foi aquilo que disseram. Por outro lado, eu vou-vos contar esta história muito engraçada, que é como é que os sistemas de representação muitas vezes podem estar em choque um com o outro. Imaginem esta situação. Imaginem que vocês em casa, vocês são, digamos, auditivos, certo? E o vosso companheiro é visual. E vocês auditivos querem preparar uma festa para o visual e fazem um poema, escrevem um poema, escrevem uma canção e o vosso companheiro entra em casa e vocês mostram-lhe esse rico poema. Um visual vai olhar para aquilo e vai dizer, ok, tipo, então, só isto. E por isso, vocês o que vão sentir é, eu fiz tanto esforço, escrevi um poema tão bonito e essa é a tua percepção. Por isso, o que vocês têm primeiro, para as pessoas que vocês lidam, é tentar traçar idealmente o sistema que ela comunica. E depois, obviamente, tentar comunicar no sistema dela, certo? Os visuais são das pessoas que mais ofendem. É bonito e tal, sim, é exatamente isso. Os visuais são das pessoas que mais ofendem. Eu falo por mim, eu digo muita coisa que me sai da boca e depois esqueço que um auditivo ou um sinestésico vai sentir aquilo que eu disse, um auditivo vai valorizar a palavra que eu disse. E por isso é muito complicado às vezes isso gerir. Eu digo sempre, vamos sempre cometer erros, o que temos que dizer é pedir feedback à pessoa, mais do que perguntar se percebeu, é dizer, olha, o que é que tu compreendeste daquilo que eu disse? O que é que eu disse? Qual é a tua percepção? O que é que tu tiras daí? E vemos o que ela nos diz a nós, ver se de facto a realidade que ela tem agora também é igual à minha. Ok? Há bocadinho perguntaram, não sou o vosso guru. É exatamente isso, Sara. Eu acho que é mesmo esse o nome da série. A Sara, aqui a outra Sara está-me a perguntar onde é que recomenda realizar formações de PNL. Há várias. Eu imagino que agora nos próximos tempos poderá vir a ter. Eu vou ser muito sincero, eu fiz PNL, fiz Master em PNL, por isso foram dezenas de horas, e eu cada vez mais valorizo, mais do que olhar para a PNL como ferramenta única, eu gosto de cruzar esta ferramenta com outras ferramentas. Ou seja, imaginem, eu gosto de olhar para isto quase como se fosse uma caixa de ferramentas. A PNL é apenas mais uma que eu tenho, juntamente com storytelling, public speaking, etc. Ou seja, eu sempre que estou a trabalhar com alguém, imagina, eu trabalhar com um atleta da competição, PNL sozinho não me serve de nada. Tenho que saber de desporto, tenho que saber de analisar performance individual, etc. Por isso, eu cada vez mais gosto de olhar para as temáticas cruzadas com outras, certo? E por isso, não sei se seria interessante fazer uma formação de PNL por si só, porque o investimento é grande e é alto, ou se poderia ser alguma coisa relacionada a PNL com outra questão qualquer, algum objetivo mais individual. Ou seja, e a pergunta que eu acho que a Sara pode fazer é para que é que eu quero ter a PNL? Ou seja,
o que é que me vai ajudar? É para autoconhecimento? Ok. Ou será para eu, por exemplo, comunicar melhor? Etc. Depois essa pergunta. Mas nós podemos, se me enviar mensagem pelo LinkedIn, eu depois posso lhe falar um bocadinho mais, porque há muita coisa, há muita oferta e lá está, quando começa, eu acho que é um bocadinho maior como os webcasts, webinars, há tanta oferta que depois é difícil escolher aquilo que é bom e menos bom, e nós às vezes podemos ter uma experiência que não é tão positiva e acaba por influenciar a nossa perspectiva sobre essa mesma área, ok? É como agora, ou seja, para as pessoas que tiveram uma boa percepção, uma boa experiência com este webcast, foi espetacular. Se calhar há pessoas que não tiveram uma experiência tão grande e se calhar vão achar que a PNL afinal não serve para elas, certo? Uma ou outra estão certas e erradas ao mesmo tempo. Só ver aqui mais uma outra questão para vos deixar também ir à vossa vida. Ok, quando somos muito pouco partilhadores de emoções, eu quando sorrio, eu sinto o contrário, mas é para ninguém perceber. Como contraria isso? Ok, vou ver se consegui perceber a pergunta. Ou seja, quando... Joana, a primeira questão é, nós todos somos... nós podemos achar... Nós o que podemos ser é menos expressivos. Nós, partilhadores de emoções, somos todos. Okay? Nós não conseguimos controlar as emoções. E aqui o Paul Ekman é espetacular, é uma grande leitura, para a Joana pode ver sobre isso. Nós todos transmitimos nossas emoções, porque nós não conseguimos controlá-las, ok? O que nós podemos ser é menos expressivos. Não há mal nenhum. Eu sou extremamente expressivo, vocês devem estar fartos de se rirem de mim a ver as minhas caras todas no webcam. Nós podemos ser um bocadinho menos expressivos, ok? Por isso, o que eu digo é, se porventura, imaginemos, se há um dia qualquer, e voltando à questão da gestão emocional, e para ver se eu percebi bem a questão e se estou a responder bem, que é, se eu tiver um dia qualquer que o meu estado emocional não seja o ideal, não seja aquele que eu quero, a minha fisiologia, eu devo tentar manipulá-la, se assim podemos dizer, para que a minha fisiologia me ajude a que o meu estado emocional se altere. Em que, por exemplo, se eu estou um dia em que estou num estado emocional muito triste, um bocadinho depressivo, uma das coisas que eu fisiologicamente tenho que fazer é sair do sofá, andar, caminhar, apanhar sol, ter uma posição ereta, fazer o V alto, olhar para cima, sorrir ao espelho, dizer eu hoje estou bem, vou ficar bem, sorrir, ok? E essa é a única forma de poder ajudar. Porque o que muitas vezes acontece é que a fisiologia vai resultar do nosso estado emocional, ou seja, nós estamos tristes e deprimidos e vamos para o sofá e ficamos naquela posição um bocadinho mais no choco, ok? Que eu gosto da posição no choco, e isso vai-nos continuar a aumentar, porque nós achamos que a fisiologia é um resultado do estado emocional, esquecemos é que a fisiologia tem tanto peso como o nosso estado emocional, certo? Ou melhor, a nossa... e por isso, fisiologicamente, nós podemos tentar nos influenciar aqui um bocadinho. Ok? Espero ter ajudado a responder. Ok, mais uma outra questão que queiram colocar, só para nós terminarmos, que já passamos bastante nosso tempo, e eu peço desculpa por isso.